E hoje nós estamos aqui para debater um tema super importante, né? Eu sei que todo mundo já está aí meio cansado de ouvir sobre o coronavírus, tudo, mas quando a gente fala do coronavírus, a gente também pensa nas pessoas que estão aí com conflitos internos, nas pessoas que estão aí com seus problemas, nas pessoas que estão vivenciando todo tipo de situação dentro da sua casa. E hoje a gente tem um convidado super especial aqui, né? Que é o Carlos Florencio, que é um psicoterapeuta. Ele é palestrante, tudo, daqui a pouco ele vai entrar para a gente bater o papo aqui. E vamos lá apresentar o nosso convidado, né? Antes dele entrar aqui. Hoje o tema que vai ser debatido aqui, eu espero a participação de todos vocês aqui que entraram na nossa live, é a importância da empatia e solidariedade em época de coronavírus, tá? É, ele vai estar falando, conversando um pouquinho, vai estar matando as nossas dúvidas também. Eu vou falar com o Carlos Florencio. O Carlos Florencio, ele é psicoterapeuta, ele é palestrante, filósofo, ele é mentor de desenvolvimento humano, terapeuta, faz palestra, é escritor também, com mais de 30 anos de atuação no mercado de trabalho. Desenvolve também trabalhos em grupos, individuais, né? Promove desenvolvimento pessoal de imersão, né? Esse tipo de trabalho que ele faz. E também faz treinamento de liderança, só para vocês saberem quem é o convidado, tá? Gente, aqui. Vamos lá. Gente, agora eu estou procurando aqui o nosso convidado aqui. Peraí, vamos entrar aqui. Carlos Florencio. Ele entrou aqui, o nosso convidado. Eu preciso colocar ele aqui. Gente, eu tô meio assim, porque sempre quem faz para mim as lives são as meninas que cuidam de tudo aqui para mim, dessas lives. Assim, na verdade, eu tô aqui na quarentena e eu tô meio perdido aqui nessa live, porque o pessoal já deixa tudo certinho, eu já vou, falo, e aí eu não entrei direito, mas eu acredito que eu vou. Peraí, Carlos Florencio, ele me enviou. Peraí, que eu vou. Ah, tá. Carlos Florencio, está aqui. Adicionar. Pronto, eu já adicionei o nosso convidado. Eu acho que é isso, né? Agora é aguardando ele poder entrar. Oi, Carlos, boa tarde. Boa Eu tarde, acho. não, boa noite, tá, né? Boa Porque são noite. 19h30, eu ainda estou na tarde aqui, né? Tudo bem? Exato. Tudo ótimo, meu querido. Acho que nós dois ficamos um pouco perdidos aqui na live, né? Ah. Mas Essa mania da gente ter tudo, alguém que faz isso, faz aquilo, acho que acaba acostumando mal, né? Porque a é, gente acaba não ligando tanto, não né? ligando Mas é um tanto, né? prazer ter você na nossa live, tá? Ah, obrigado, meu querido. É, Prazer todo meu também, né? eu já apresentei você aqui para os nossos convidados, né? Eu já falei o nosso tema aqui, que vai ser a importância da empatia e da solidariedade em épocas de coronavírus, né? E você pode falar um pouquinho agora do seu trabalho, antes da gente começar a entrar no tema aí, que já tem bastante pessoas aí, eu tenho absoluta certeza que vai surgir várias dúvidas e perguntas aí para você. Então, eu trabalho há mais de 30 anos com o desenvolvimento do potencial humano. Tenho uma carreira que começou desde aqui do Brasil, depois eu fui para a Inglaterra, da Inglaterra fui para Portugal. Acabei criando o meu próprio método, que é o PH Vida, né, que é Potencial Humano de Vida. Então, acabei especializando na área do inconsciente, porque eu percebi que é no inconsciente onde reside o grande mal, né, e a grande barreira a ser descoberta por nós, seres humanos. Porque é no inconsciente que as pessoas assumem acordos, é no inconsciente que a pessoa se traumatiza, marca o seu espírito, marca a sua vida, e é isso que faz com que ela procrastine, é isso que contribui para que as experiências fiquem repetitivas, é isso que faz com que a pessoa não consiga progredir em algum setor da vida dela, né? Então, quando nós pensamos quando eu pensei em ajudar as pessoas
terapeuticamente, eu encontrei no inconsciente essa grande potencialidade, ou seja, o grande mal servir para um grande bem, né? Então, dediquei na área desse inconsciente e hoje eu trabalho com resolução de conflito, com alta performance, né? Com liderança, mas sempre partindo do princípio que eu não posso transformar uma pessoa em líder dela mesma, eu não posso maximizar o seu potencial humano enquanto ela tiver uma trava nesse inconsciente, um trauma, um conflito, uma situação mal resolvida, que por sua vez, o que é que isso gera? Gera um padrão que vai causar um conflito e este conflito ele vem de um trauma. Então, automaticamente, quando nós eliminamos um trauma, nós eliminamos o conflito e eliminamos também o trauma. Então, eu acabei tornando-me, sem perceber logo no começo, como uma pessoa muito focada em resolver processos que possam contribuir para as doenças psicossomáticas, né? Então, quando você libera... Ah, é isso que eu ia te perguntar, né? Dessas doenças Ai, gente, engasguei aqui, meu Deus. psicossomáticas. Exatamente, que são as doenças contraídas do estado emocional, se eu não estou enganado, né? Que você tem uma... Uhum. Que Isso. são doenças que você... Uhum. Que a pessoa vai adquirindo durante o seu processo. Então, eu acabei de lançar o meu livro, que é o livro Tudo Certo, onde eu explico, onde eu revelo, no fundo, o meu conceito, a minha teoria de que não existe o errado, de que tudo realmente está certo. E eu revelo aí que nós, ao longo da vida, nós vamos criando a referência de processo, né? Mas eu considero que nós temos 3 referências. Por exemplo, nós temos a nossa referência de origem, que é a nossa referência de natureza, nosso lado animal, né? Que pertence à natureza. Nós temos a nossa referência de essência, que é o nosso lado que está de bem com tudo, que está em paz com a vida e que flui amorosamente, né, no seu processo. E nós temos a referência de processo. E é justamente na referência de processo que é onde vão residir esses traumas e esses conflitos, onde a pessoa vai tentar resolver essa referência de processo ao longo da sua vida e muitas vezes ela não consegue. Por isso que eu resolvi justamente trabalhar nessa área do inconsciente e aí tornei como uma referência em mecanismos de autossabotagem. Então, eu mapeei esse inconsciente, defini vários tipos de padrões de comportamento de traumas e aí defini os tipos separados de diferentes mecanismos de autossabotagem. Trabalhando ali aquelas dificuldades que as pessoas têm, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldades de interagir em grupos. Por exemplo, agora eu tô com bastante relatos de pessoas que as pessoas, assim, eu tenho uma coisa muito bacana, que as pessoas, elas gostam de conversar comigo. Talvez porque eu sou falante e as pessoas gostam de conversar, mas eu tenho visto muito relato de pessoas que estão hoje na quarentena, dentro de casa, e aonde começou, né, que é o nosso tema de hoje, começou a ter esses conflitos de pessoas, conflitos pessoais dentro de casa, onde começou a ter algumas coisas, e tem um lado positivo também, que as pessoas passaram a se conhecer melhor, as pessoas que estão dentro de casa, a ter uma aproximação meio... que estava meio distante agora, nesse momento, onde a gente está passando por tudo isso, né? Eu acho que toda experiência, ela traz em si um aprendizado, né? E eu, como terapeuta, né, eu tenho que analisar as pessoas a partir das experiências que elas viveram, porque, basicamente, você é a soma total de todas as experiências que você viveu e tudo isso forma a sua personalidade e tudo isso define aquilo que você é nesse momento presente. A partir daí, você vai perceber que você é um ser diferente, singular, indivisível e, consequentemente, incomparável. E que você vive aí o seu processo. Nós temos nosso processo individual e nós temos nosso processo coletivo. Agora, nesse momento presente, nós vivemos 2 grandes processos que precisam se alinhar e se equilibrar, que é o processo da minha individualidade e o meu processo na relação com o meu coletivo, onde nós estamos com uma ameaça, né? E quando nós nos sentimos ameaçados, nós vamos nos sentir acuados se nós não tivermos forças o suficiente para combater aquilo que está contra aquilo que nós preservamos.
Então, o coronavírus, eu considero, como, né, o Covid-19, como uma experiência para você reavaliar, né, essa soma total de todas essas experiências, aquilo que você tem como conflito hoje, né, quais são os seus traumas, quais são as coisas que realmente lhe incomodam. Porque a quarentena, Porque ela... também é um momento, desculpa eu te interromper, é um momento para as pessoas também se analisarem, né? Porque é um momento que você, querendo ou não, por exemplo, se você tem uma pessoa dentro de casa que você convive, você tem que se resolver de uma certa forma com aquela pessoa, porque agora é um momento que você vai conviver um período maior, não sei se eu estou enganada, estou falando besteira, Não, de forma um alguma. período maior, de uma certa forma, com a pessoa, né? Então, acho que o assunto emocional, ele tem que começar a estar sendo resolvido a partir desse momento, né? Ou não, não sei se... Então, mas no momento que, esse momento presente, o que é que ele mexe na questão do emocional das pessoas? Existe um medo, né? Medo da morte, é um dos medos que aparece nesse momento, a insegurança, né? E o isolamento imposto. Então, automaticamente, esse vírus que está no ar, ele está tirando a nossa liberdade, ele está mexendo com a nossa segurança e ele está mexendo com um dos princípios que nos rege, que é a vida, né? Então, imagine você confinado num ambiente sozinho, onde você tem que lidar com esses três grandes medos. Além disso, você com situações suas guardadas e mal resolvidas, que no convívio diário, 24 horas por dia, quer queira, quer não, elas vão vir todas à tona, né? Porque o conflito sempre existiu e sempre vai existir, porque nós sempre vamos ter que lidar com aquilo que é diferente daquilo que nós permitimos e daquilo que nós somos. Quando eu não aceito o outro como ele é e quero que ele seja diferente, eu já estou em conflito com o outro, porque eu não estou interessado no outro, eu só estou interessado em mim mesmo. Então, há uma tendência do ser humano dele meio que se endeusar, né? E aí ele acha que os outros têm que ser a imagem e semelhança dele. Então, esse momento de exclusão social, né, onde a pessoa tem que se incluir e ficar na sua solidão, reservada, sozinha, porque tem pessoas que não estão dividindo a vida com ninguém. Elas estão sozinhas, moram Existe, sozinhas. até porque existe um número muito grande de pessoas que moram sozinhas, né? Então, assim, as pessoas Exato. acho Então, que aí, acabam tendo que dividir. Acho que eu nunca vi, né, em toda a minha vida, tantas pessoas na internet, tanto ao mesmo tempo. E eu vejo assim que as pessoas elas estão de alguma forma tentando usar sua criatividade, um dança, outro cozinha, tudo. Tem o seu lado bom, porque a pessoa tem uma oportunidade de colocar para fora o que ele talvez ele gostaria de estar fazendo, né? Olha lá, a Sônia Junqueira acabou de falar lá, eu moro sozinha. Não é fácil, eu acredito que não. então, isso é essa questão, um dos problemas que é o isolamento social, né? Ou seja, e se você está sozinho, se você não tem um pet, por exemplo, né? Um cachorrinho, um gatinho, você vai ficar tendo que lidar com você mesmo o tempo todo. E isso tem que ter uma mente muito bem equilibrada para que você não entre em depressão ou fique muito triste, né? Então, a pessoa começa a criar uma certa angústia, ela gera uma certa ansiedade e, se ela puder, ela pula pela janela, né? Porque Uhum. ela quer sair para a rua, porque ela precisa. Nós somos animais sociais, nós precisamos do convívio com os outros, né? Agora, isso é no campo das pessoas que estão sozinhas. E aí o conflito vai ser com ela mesma. Como ela vai lidar com esse autocontrole? Como ela vai conseguir se autopreservar? Eu digo que o amor ele sempre nasce da autopreservação e ele finda, né? Finaliza quando da autodestruição. Então, esse é o momento de uma reflexão para você aprender a saber estar com você mesmo. E eu acho que as pessoas que elas estão sozinhas,
com esse Covid-19, elas estão sendo forçadas a saber estar com elas mesmas. Numa sociedade, hoje em dia, que eu considero como mal do milênio, a solidão muito mais do que a ansiedade, porque hoje as pessoas elas sofrem de solidão acompanhada, elas já não estão mais, não sabem mais como estar com uma outra pessoa, né? Porque elas cobram, hoje em dia as pessoas não se toleram mais, né? Então, quando eu não tolero o E outro, hoje em dia também, um assunto assim, eu acho que com o desenvolvimento da internet, eu acho que essa é a minha opinião pessoal, tá, gente? Não é uma opinião que eu acho, é uma opinião pessoal. Eu acho que, de uma certa forma, a internet ela tem o poder também de aproximar e não ao mesmo tempo, né? Porque, às vezes, a internet a gente utiliza para aproximar, assim, até um certo momento, mas eu acho que eu não vejo necessidade, por exemplo, se você está na mesma cidade que uma pessoa, se você está próximo de você se privar de algum momento, de algum encontro, para estar virtualmente, né? Eu acho que as pessoas acabam se perdendo, né? Acaba perdendo isso, né? Você sabe que as pessoas com mais idade, que são justamente as pessoas mais vulneráveis com essa virose, são as pessoas que mais sofrem de solidão, porque são deixadas de lado, as pessoas acham que elas já não têm muita importância, o que elas falam ou fazem já não desperta interesse nos outros, né? Então, e no fundo elas estão sendo as vítimas maiores, né, desse processo, né? Então, temos que realmente ter um pouco mais de solidariedade para com as pessoas que estão sozinhas, para com as pessoas que estão morando sozinhas ou que de alguma forma elas estão sozinhas mesmo estando morando na mesma casa que a gente. Então, eu digo que agora é o momento de você sair de perceber a sua casa como se ela fosse pequenas cidades. O seu quarto é a sua Então, é um cidade. momento de ajudar, é um momento assim onde as pessoas também precisam assim, saber que se tem algum idoso próximo, né, para poder fazer isso, né? Então, acho que essa é a importância da solidariedade nesse momento também, porque às vezes você É, tem alguém que está ali vulnerável, né, a tudo isso, pessoas tá. que você sabe que não tem tanta resistência para poder estar fazendo isso, né? Deixa eu só dar uma alôzinho, porque entrou algumas pessoas agora. Para quem entrou agora na nossa live, eu estou conversando com Carlos Florencio. Ele é psicoterapeuta, palestrante, filósofo, tá? Hoje o nosso tema aqui é a importância da empatia e a solidariedade em épocas de coronavírus, tá? Então, hoje nós estamos batendo esse papo aí, porque entrou algumas pessoas e às vezes fala, não E as sabe o pessoas assunto que nós podem, estamos tratando aqui. e as E eu pessoas podem aproveito aproveitar. aqui antes da gente. Eu aproveito antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo para dar um agradecimento para a revista Plástico e Forma, que são parceiros, amigos, né? E gentilmente nos forneceu aí o doutor, o o psicoterapeuta Carlos, né, que eu estou conversando. Aproveito para agradecer a Edith, Isso. para Obrigado. agradecer o esposo dela, o Wagner, por nos conceder aí esse momento, que esperamos que a gente tenha diversas oportunidades de dizer, né, doutor, que vai sair uma matéria agora, né? Isso, exatamente. Vai sair uma matéria justamente sobre empatia e solidariedade. Primeiro, precisamos entender aqui o que é empatia. Tá? Eu considero a empatia um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Porque quando você tem empatia, você tem compaixão, compreensão, flexibilidade, tolerância, paciência. Portanto, a empatia permite unir e integrar. Você só consegue unir e integrar por afinidades que gerem bem-estar, satisfação mútua, que seja um prazer compartilhado. E isso gera, além da união, uma integração melhor. Então, quando eu estou com empatia, eu estou em plena sonância e receptividade com relação ao outro, compreendendo que cada um está no seu processo e que cada um, já aí entra dentro do meu conceito do tudo certo, e cada um está certo à sua maneira,
de acordo com o seu processo. Então, nós vamos compreender aquela pessoa, vamos nos colocar no lugar dela, mas não nos posicionar no lugar dela, porque isso é impossível, apenas para poder perceber pela perspectiva dela como ela vê o mundo e, a partir daí, tentar trazê-la para a nossa realidade, sem julgar, sem criticar, sem fazer a pessoa se sentir mal com aquilo que ela é. Isso é empatia. Ó, agora tem pergunta aqui, doutor, ó, da revista Plástica e Forma. Como que vai ficar como será que vai ficar a cabeça das pessoas? Espera aí, gente, deixa eu botar aqui. Como será que vai ficar após essa crise? Eu, Edith, estou perguntando. Quem tiver perguntas também, perguntas aí. Então, nós estamos vivendo um trauma social. O que é o trauma? O trauma é qualquer ruptura, qualquer obstáculo, qualquer coisa que interfira no movimento contínuo que se estava vivendo. Então, a nossa vida ela estava num processo contínuo, de repente veio o Covid e bloqueou. Né? Bloqueou, tivemos que ficar dentro de casa, isolamento social, preocupado com a questão da segurança, preocupado com uma possível morte que pode acontecer, uma preocupação com nós mesmos, com as pessoas que nós amamos, para que a gente não transmita essa doença. Então, esse é o momento. O que é solidariedade? Solidariedade é você realmente perceber que você não pode multiplicar esse vírus, passando esse vírus para uma outra pessoa. Isso é solidariedade. A solidariedade é se preservar, né? Dentro dessa questão aí, se preservar. Acho que se você sabe, por exemplo, você foi na rua, você tem que tomar os cuidados necessários. Se você não pode visitar uma pessoa idosa ou uma pessoa que tem uma doença, você tem que ter a consciência que que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Por exemplo, agora eu soube de uma notícia que uma pessoa muito querida, mãe de uma amiga minha, ela começou a passar mal e foi diagnosticada com coronavírus, assim. Então, pode acontecer com qualquer pessoa que esteja na rua, né? A gente se trata de uma pandemia que pode acontecer com qualquer um. Então, assim, a gente tem que ter consciência. Por exemplo, se eu fui na rua, eu tenho que ter consciência. Então, isso tem que estar no consciente dos cuidados que tem que ter, né? Sim, isso é o que todo mundo deveria agir. Mas existe uma tendência do ser humano de achar sempre que vai acontecer com ele, nunca com ele, com os outros, mas nunca com ele, né? Ah, não, mas eu estou andando na rua, eu não vou cumprimentar ninguém, eu não vou me encontrar com ninguém e tá tudo bem. Não, isso pode acontecer. Então nós temos que preservar, sim, no máximo que nós pudermos. E aquilo que eu estava falando, se você mora com outras pessoas, esse é o momento para você compartilhar da sua vida. Eu digo assim, é como por exemplo, a minha mãe está morando comigo agora, né? Então eu quando vou no quarto dela é como se eu fosse na casa dela visitá-la. Aí eu chego, oi, como é que você está? Tudo bem? Troco uma ideia, procuro conversar com ela, ver como é que ela está. A gente procura. Acho que a sua imagem, Carlos, tá meio ruim aqui. E continuamos o nosso bate-papo. Então, como eu estava falando, eu visito a minha mãe lá no quarto dela, né? Então, assim, procurar, acho que você vive com outras pessoas, dar carinho, dar atenção. Acho que esse é o momento para você jogar carta, esse é o momento para você organizar todos os seus álbuns de fotografias, todos os seus arquivos no seu computador, que há muito tempo você não organiza. Eu acho que esse é o momento para você ter compaixão. Relembrar, né, ali momentos bons, né? Porque, assim, o que eu vejo, o que eu consigo analisar, assim, eu tenho uma pessoa, até da minha família mesmo, que ela mora sozinha e ela falou que estava ficando depressiva com as notícias que ela estava escutando. Ela falou, meu Deus, eu estou escutando tanta televisão, tanta coisa que vai acontecer, e hoje ela me ligou desesperada porque ela viu uma notícia no jornal, onde no cemitério ali de Vila Formosa, aqui em São Paulo, tinha bastante covas abertas, e ela estava assustada que ia morrer bastante pessoas. Sim, o problema tem, mas eu acho que assim, também é um momento que você precisa receber o alerta, saber que o perigo existe, que ele está ali, mas a gente também não pode focar só nas coisas ruins, né? Não, eu acho que esse é o momento
Por isso que eu falei para você, eu acho que esse é o momento para você revisar a sua vida, fazer uma boa reflexão, sabe? Se você nunca aprendeu a meditar, eu acho que agora é uma época boa para você meditar. Eu acho que agora é uma época para você, de repente, fazer ler muito, porque eu acho que a leitura ela engrandece a alma. E é para ver bons filmes junto com seus familiares. Eu acho que esse é o momento para você aprender a arriscar, fazer um prato na cozinha, sabe? Eu acho que esse é um momento para você compartilhar coisas com quem você vive de uma forma mais intensa. Claro que as personalidades, essa exclusão social, o fechar no isolamento, isso mexe muito com os nossos instintos. Então, as emoções vão estar um pouco mais afloradas. Consequentemente, Afloradas. vão Uhum. estar. E aí as pessoas começam meio que a entrar em crise uma com as outras, porque não se toleram. Né? Então, vão achar que a outra pessoa é folgada porque não está fazendo as coisas. Então, esse é o momento, porque assim, por exemplo, nem empregada para limpar a sua casa você pode ter na sua casa. Então, ou seja, é você que tem que limpar a sua casa, você realmente vai ter que fazer tudo sozinho. Então, isso eu tô vendo como uma oportunidade, uma coisa muito legal, né? E não como uma coisa ruim, né? Eu vejo o Covid-19 não como mal, mas como um educador social. Eu acho da forma como nós estávamos andando, todo mundo um usando o outro, as pessoas já não sabem mais amar, não sabem se respeitar. Os padrões da nossa sociedade, a forma como Agora nós traduzimos. você acha que depois disso tudo que passar, que esse coronavírus, depois disso tudo aí que acontecer, é, você acha que as pessoas realmente, assim, pelo que você analisa, pela grande maioria, estou falando como uma massa de pessoas, você acha que as pessoas realmente, você crê que as pessoas aprenderam com tudo isso? Qual o seu ponto de vista com tudo isso? Então, é assim, a consciência depende muito, né, da capacidade, né, cognitiva, da inteligência de cada um. Então, não podemos generalizar. Eu considero que as pessoas que realmente estão um pouco mais conectadas, mais informadas e que estão realmente preocupadas com o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal, elas não estão entrando em pânico. Eu, por exemplo, não estou em pânico. Eu estou super tranquilo com relação a esse processo, mantendo a minha responsabilidade com tudo aquilo que eu preciso fazer, né? Não posso ver os meus pacientes porque eu não posso correr o risco de trazer uma doença para minha casa por conta da minha mãe, que é deficiente e é uma pessoa idosa. Então, eu estou dando consultas online, eu estou organizando uma série de coisas que há muito tempo não consegui organizar. Que não tinha Então, tempo para organizar, né? Eu não vejo tinha muitas pessoas tempo. fazendo isso. Então, porque assim, eu Aham. escrevo, né? Eu acabei de lançar um livro, aí eu escrevo, eu tenho tanta coisa que eu faço, agora eu estou me programando para fazer uns vídeos também. Então, são tantas coisas que chegam, né? Que não dá tempo realmente para você conseguir fazer tudo isso. Então, está sendo bom poder dar as minhas consultas online, dar os meus aconselhamentos, eu gravo exercício, porque o meu trabalho é muito de dinâmica, né? Muito dinâmico, Aham. de interação. Aí eu dou estratégia para a pessoa fazer, a pessoa monta a estratégia, dou as práticas, a pessoa vai, faz, depois ela traz de novo na próxima semana, aí a gente faz uma análise juntos. Então está sendo muito legal. E, inclusive, eu estou colocando Importante muitas é essa pessoas. interação com as pessoas, né? Agora, Carlos, para a gente, antes da gente finalizar aí meu bate-papo com você, é, que, qual é o conselho que você dá assim para essas pessoas que estão até sofrendo os conflitos? O que, que você tem a aconselhar dentro do que você é, dentro do que você faz, dentro do seu trabalho, como psicoterapeuta, o que você É. aconselha para as pessoas aproveitarem nesse momento, para as pessoas fazerem nesse momento? Eu acho que é o momento para as pessoas aprenderem o que é amar, o que é saber, o que é permitir ser amado, sabe? A ser flexível, tolerante, paciente, né? A ter empatia, a ter solidariedade e aprender uma das máximas do amor incondicional, que qualquer atitude, qualquer que o outro tenha não é do outro, é minha, né? Então, não querer que o outro seja a sua imagem e semelhança, você não é um Deus ainda. Então, se o outro errou,
ensine, não faça o outro se sentir mal com aquilo que ele é. Uma pessoa do bem sempre faz o outro se sentir bem com a sua presença, sempre influencia o outro de uma forma benéfica. Quem é do mal vai sempre fazer o outro se sentir mal com a sua existência. Essa é a escolha que nós temos que fazer. Você quer viver em paz, em harmonia, ou você quer transformar as suas relações num tormento? Essa é a sua escolha. Eu acho que se você quiser realmente fazer com que a relação com você mesmo e com os outros seja harmônica, você tem capacidade para isso. Como também você tem a capacidade de transformar a sua vida no inferno. Aí vai da escolha de cada um. Eu acredito que é muito melhor nós pensarmos no positivo, no harmônico, porque isso favorece a vida, favorece o nosso sistema imunológico e é o sistema É um imunológico momento para refletir, né? Para se organizar, para, poder né? Para enfrentar essa estarem. fase. Nós vamos sobreviver a essa fase. Eu vejo lá na frente que eu acho que a humanidade, sim, vai conseguir transformar alguns valores, que é o que nós estamos precisando. E cada um, na sua unicidade, na sua individualidade, reveja os seus valores, faça o seu processo individual e contribua para um processo coletivo de transformação, porque nós estamos precisando realmente sair desse processo tão isolado e realmente conseguir unir a nossa sociedade. Agora, uma perguntinha que eu vou te fazer, antes da gente finalizar aqui. Você acredita que existem muitas pessoas especialistas no assunto? Também não sei se é o seu assunto, mas eu vou te fazer essa pergunta. As pessoas se falam muito em karma coletivo. Você acredita que isso também pode fazer parte, que esse processo também seria um karma coletivo? Então, é importante, porque as pessoas falam de karma de uma forma muito superficial, né? Eu acho que elas têm que entender na profundidade. O karma, ele não é um castigo imposto, não é alguém lá em cima, né, cruel, que vai mandar uma praga para te castigar, para ver se você aprende como um professor dando orelhada, como era antigamente no aluno. Não é isso. Tá? Então, o karma somos nós que criamos, né? No budismo já fala sobre isso. Nós criamos o nosso próprio karma. Então, as nossas ações, talvez, de egoísmo, de individualismo, né? A nossa solidão, o nosso não amor, pode ter contribuído para a formação desta doença, que acaba se transformando num processo de consciência coletiva. Então, é claro que nada é por acaso, porque eu digo sempre, achar que existe o acaso é considerar Deus burro, né? Então eu acho que tudo tem um fundamento, tudo tem um sentido. Tudo Né? é um aprendizado, vamos, tudo é uma lição, né? Claro, nós não vamos, é muito importante a pessoa não ficar achando aqui que, de repente, o universo está conspirando contra nós, que Deus está nos castigando. O meu Deus não me castiga. O meu Deus, ele preserva a minha vida e a minha existência. O meu Deus é a Te favor abençoa, da vida. né? Entende? Então, é esse que é o meu Deus. Aquele Deus que castiga, aquele Deus do pecado, isso é uma coisa medieval, é um conceito errado. Isso se chama na astrologia de Saturno. Então, há que diferenciar Saturno de Deus, né? Então, isso é um aspecto da nossa convivência. E o karma, se for um karma, e se é um karma, é para fazer o quê? É para transformar, é para reeducar. É para mudar, para reinventar, para fazer. Como a própria Márcia, né, Estiva da assessoria, ela falou que é um momento de refletir, né? Eu tenho até aqui a frase dela que ela falou. É muito importante assimilar, mudar, né? Ela falou aqui que os tempos são outros e quem entender isso vai estar lá na frente. Então é um momento das pessoas também se entenderem nesse sentido, né? Eu acho que sim. Eu acho que isso é transformar o karma em dharma, ou seja, em algo que seja benéfico para a vida e para a nossa existência. Nós temos que caminhar para a preservação de todas as espécies, a preservação da vida, a preservação da existência. Porque, infelizmente, eu acho que nós estamos caminhando por um processo autodestrutivo. Porque nós somos dominantes e achamos que nós comandamos tudo e, de repente, vem um vírus minúsculo e esculhamba com isso tudo e acaba nós não somos poderosos, né?
É. Tem por aí. É isso mesmo, querido. Olha, eu quero muito te agradecer. Obrigado. Quero que você fale aqui das suas redes sociais, né? Pessoas também que entraram agora sabem. Hoje nós estamos debatendo um tema que é a importância da empatia e solidariedade em épocas de coronavírus. Eu conversei aqui com o Carlos Florencio, que é psicoterapeuta, palestrante, filósofo, né? Desenvolve aí vários trabalhos dentro do desenvolvimento humano. Ó, se eu estiver errado, você me fala, mas eu acho que é isso. Tá fazendo uma boa É propaganda. terapeuta, palestrante, é escritor, tem o seu livro aí, que depois a galera vai acompanhar. Aí a galera que está falar sobre o seu livro, que você está falando sobre os seus... que você promove aí o desenvolvimento pessoal, né, por meio de imersão, tudo que é um trabalho muito importante. Então, quem quiser conhecer, te segue lá nas redes sociais, que fala aí. Carlos Florencio Oficial. O meu livro é O Tudo Certo, onde eu revelo que não a origem da discriminação que gera antipatia e que, consequentemente, contribui para a não solidariedade, rejeição e o conflito. Então, é isso. Pratique o bem, seja do bem, ame, 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 ame. Lembre-se, o amor isso que é importante. A nossa imunidade, né? Aumenta a nossa imunidade. E é isso que nós precisamos agora, estar fortes e vibrantes com a vida. Olha, eu gostei muito do nosso papo, quero agradecer a sua participação e espero que a gente também possa fazer outras lives mais vezes, né? Isso, outras lives. Quando quiser, eu estou por aqui. Quando quiser, conversar, eu também estou aí à disposição. E muito legal, depois o pessoal vai te seguir lá e tudo de bom para você, que você possa superar. Da revista também, né? Tem que aguardar. Isso, a matéria da revista, não posso esquecer, da revista Plágio e Forma, que está lá, eles também estão aqui online nos acompanhando, né? E eu daqui a pouco tenho um montão de beijo para mandar. Eu tenho um montão de beijo para mandar para o pessoal que entrou aqui, que eu vou conversar aqui com o pessoal. E fica aí, muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado, querido. Tudo de bom. Abraço, tchau, muita paz para você. Muita paz. Tchau.